Boa noite, muito boa noite. Já estamos com a sala cheia aqui, 24 pessoas. Boa noite para todas vocês. Acredito que a maioria que seja mulher, pelo menos não estou vendo nenhum homem. Se tiver, me desculpe, mas sei que a maior parte do meu público é mulher, então sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, primeiramente, pela presença de vocês aqui no nosso treinamento Designer Profissional. Tenho mencionado, como vocês podem ter visto aí no meu Instagram, que hoje eu vou compartilhar algo que eu nunca compartilhei fora do meu treinamento pago. Então, não tem no meu Instagram, não tem no meu YouTube. Eu vou compartilhar com vocês, claro, de uma forma menos profunda, o meu método por trás das criações dos meus designs, que atualmente se diferenciam da grande maioria. Tá? São esses designs que me permitem cobrar mais caro pelo meu serviço, são esses designs que me fazem fechar com clientes que pagam mais caro porque querem um serviço diferenciado. São esses designs que me fazem mostrar para as pessoas que dizem que Canva não é profissional, que elas estão completamente equivocadas, tá? Antes da gente começar aqui, gostaria que vocês. Tô vendo todo mundo dando boa noite aqui. Boa noite, Alice, Amanda, Isa, Cíntia, Bárbara. Sejam todas muito bem-vindas. Tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje. Mesmo sendo uma segunda-feira, 7 da noite, vai ser uma aula prática. Não vamos ter muita teoria aqui hoje, porque de fato eu quero mostrar para vocês do que o Canva é capaz. Então, não vai ser cansativo, vocês não vão ficar com sono. Prometo, farei de tudo para que isso não aconteça, tá? Antes de mais nada, eu queria saber de vocês, para todas que estão aqui, quem já usa o Canva como forma de trabalho, ou pelo menos quem já sabe mexer no Canva, já conhece a ferramenta, já sabe as coisas principais ali, ou se você nunca usou, se você só ouviu falar, comenta aí para mim também, nunca usei, só ouvi falar, tenho curiosidade, para eu ter uma noção do conhecimento da maioria de vocês que estão aqui. Assim a gente fica mais no mesmo nível. Vamos ver aqui. A Mari já usa, a Alice já usa, a Isa, a Lana, a Cíntia, a Adriane aqui, ó. Nunca usei, mas tenho curiosidade. Tenho, mas não sei usar, já uso. Boa. A maioria, por enquanto, já usa o Canva, já conhece, mas temos algumas que ainda não usam. Vamos ver aqui, ó. Preciso começar a usar. Uso, mas tenho dificuldade com carrossel. Já uso sim, sou voluntária na parte da comunicação em uma obra social, muito massa. Já uso, trabalho com Canva. Já uso, mas edito muito superficialmente. Kátia ainda não usa. Perfeito, perfeito. Obrigada aí pela colaboração de vocês nas respostas. Espero que vocês continuem assim, tá? Então, agora eu já consegui ter uma boa noção. Gente, vamos lá, para eu não enrolar muito vocês. Deixa eu já começar a compartilhar minha tela aqui, o meu material complementar. Um minutinho. Espera aí. Boa aqui. Para eu já explicar um pouquinho do intuito dessa aula para vocês, tá? Acredito que todas que estão aqui, ou pelo menos que a maioria, está aqui porque tem dos dois interesses, um dos dois objetivos que eu vou falar agora. O primeiro desses objetivos é trabalhar com Canva. Então, ter uma renda extra com Canva ou tornar o Canva sua renda principal e oferecer serviços, né, dentro do Canva, que a gente consegue oferecer através da ferramenta. Ou você pode ter um segundo objetivo, que é apenas de usar o Canva para uso próprio. Então, você é uma arquiteta e quer fazer criações para o seu próprio perfil, ou você tem um negócio e quer criar as artes do seu próprio perfil porque você não quer contratar uma pessoa. Geralmente a gente tem esses dois objetivos aqui. Se o seu objetivo for diferente de um desses, você pode deixar aí no chat que eu vou adorar saber, tá bom? Ó, a Cecília, uso para os meus trabalhos, que são de outros nichos, e também quero usar esse conhecimento como produto. Muito bom, Cecília. Eu digo que as pessoas que têm aquele objetivo que eu falei aqui de criar, de usar o Canva para criar para o seu próprio perfil,
ela tem que perceber em determinado momento que ela precisa vender esse conhecimento. Seja de forma educativa, então ensinando outras pessoas a usarem o Canva, como eu estou fazendo aqui para vocês, sendo vendendo as suas criações, como eu também faço dentro da minha agência, tá? Então, como vocês já sabem, a gente está aqui no treinamento Designer Profissional. Estou muito empolgada com a aula de hoje, porque eu decidi trazer uma forma diferente, uma aula diferente aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já acompanhou alguma aula minha ao vivo? Seja sobre Canva, seja sobre precificação, já falei de vários assuntos aqui. Vocês que estão aqui, quem já assistiu uma aula minha ou quem nunca assistiu é a primeira vez, só para eu ter uma ideia. Por quê? Tá? Geralmente, nas minhas aulas anteriores, olha só, muita gente, primeira vez, primeira vez, primeira vez, que massa! Muito prazer, sejam todas bem-vindas. Não imaginava, achei que ia estar mais equilibrado. Que bom, ótimo, ótimo chegar pessoas novas por aqui. Bom, deixa eu explicar para vocês qual que é o intuito, tá? Dessa minha aula aqui. Geralmente, quando eu trago as aulas gratuitas aqui para vocês, eu sempre falo sobre criação de design, óbvio que é um dos meus diferenciais, no meu ponto de vista, mas eu também trago muita coisa teórica antes. Então, geralmente, eu abordo precificação, eu abordo como conquistar os primeiros clientes, mas quando chega na parte de fazer a prática, as pessoas deixam a desejar. Então tem que ser um equilíbrio muito, muito equilibrado, realmente, redundante, mas verídico. Porque vocês precisam oferecer um bom trabalho. Então, vocês precisam criar bons designs. E aí sim, vocês precisam saber quanto cobrar por esse design, onde encontrar bons clientes que vão pagar bem pelo serviço de vocês. E eu percebi que nessas últimas aulas eu estava focando muito na teoria. E aí vocês aprendiam toda essa parte teórica e na hora de entregar, o cliente não ficava contente com o resultado, você não ficava contente com o resultado, achava que estava muito longe do que, por exemplo, eu crio para o meu perfil ou para o perfil dos meus clientes, ficava se comparando e acabava desistindo. E aí eu tive a ideia de fazer esse treinamento aqui, um treinamento 100% prático. Fiquei pensativa se deveria fazer ou não, porque vocês vão acabar acompanhando aqui comigo a criação do zero e sem corte nenhum. Então, vocês vão conhecer muito bem o meu método e a minha técnica de criação aqui, de forma 100% gratuita, o que só as minhas alunas têm acesso hoje, mas tenho certeza que dessa forma eu vou conseguir ajudar muito mais vocês. Perfeito? Então, explicado aqui o motivo do nosso encontro, do nosso treinamento, o motivo dele ser um treinamento muito prático hoje aqui para vocês, ok? Deixa eu me apresentar, já que eu vi aqui que a maioria colocou primeira vez, nunca, primeira vez. Estou realmente impressionada. Novamente, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Beatriz, sou formada em Direito, passei na OAB, mas mal comecei a advogar, tá? Na época da pandemia, ali de 2020 para 2021, eu ainda estava num escritório de advocacia e eu comecei a conhecer a área não vou nem dizer do design, tá? Mas de gerenciar redes sociais, principalmente o Instagram. Através de um parente meu tio, surgiu a possibilidade de gerenciar a página do perfil da empresa dele, que era sobre futebol. Eu, que conhecia muito pouco de futebol e muito pouco de Instagram, já sabia mais do que o meu tio. Isso já é o primeiro conselho para vocês. Muitas vezes a gente fica com aquilo na cabeça. Eu sei muito pouco. Como que eu vou vender o meu trabalho para alguém? Ou como eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa se eu acabei de começar? Sempre vão ter pessoas que sabem menos que a gente. E, claro, sempre vão ter pessoas que sabem mais. E aí, nesse caso, eu sabia muito mais de Instagram, por uso próprio mesmo, do que o meu tio. E aí, ele topou me contratar, a ideia foi 100% dele, ele topou me contratar para eu gerenciar esse Instagram para ele. E aí, eu comecei a entender que existia uma ferramenta, que existe um trabalho a ser desenvolvido com o Instagram, tá? Eu ainda não conhecia o Canva nessa época.
E eu comecei a gerenciar o Instagram dele, eu repostava vídeos, eu pegava lances de futebol, fazia enquete nos stories, caixinhas de pergunta, e esse Instagram foi crescendo, né? Querendo ou não, antigamente era mais fácil crescer o Instagram. E depois de um tempo, eles começaram a me indicar para outras pessoas e começou a surgir a necessidade de criar designs para essas páginas. Porque não adiantava eu falar que eu criava conteúdo, sendo que a pessoa não sabia fazer o design. Então não adiantava nada eu criar o conteúdo e ela não ter como postar ou como colocar em prática. E eu falei, eu preciso unir o útil ao agradável. E aí eu conheci o Canva. Comecei a utilizar, no início só usava template pronto, perdi muitos clientes por esse motivo, porque eu comecei a falar de Canva no meu perfil, os meus clientes viam que eu usava o Canva e via que tinha um monte de template bonito ali dentro que eles podiam usar gratuitamente sem me pagar por isso. E aí fui, perdi muito cliente. Teve época que eu fiquei só com a empresa do meu tio, que eu fiquei por muitos anos, inclusive. E aí eu comecei a desenvolver essa habilidade, né? Comecei a assistir vídeos, comecei a comprar cursos de Canva, de design, e eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, e hoje eu sou muito mais reconhecida pelos meus designs do que pelos meus conteúdos, porque de fato me apaixonei muito pela área. Então, atualmente sou designer, sou social media. Falo que ainda sou advogada porque pago a anuidade da OAB, então se surgir uma necessidade, ainda sou advogada. Sou CEO, dona da agência BeMight, tá? Porque hoje eu não só ensino outras pessoas a mexerem com o Canva ou a criarem conteúdo. Eu também vendo esse serviço para outras pessoas. Então, a minha agência hoje ela oferece desde a identidade visual, a criação de conteúdo, edição de vídeo, criação de design, criação de estratégia para as redes sociais, não só para Instagram, mas TikTok, Facebook, YouTube. Então é quase uma agência de marketing, mas ainda assim é uma agência voltada mais para social media e design, ok? Sou educadora, como estou aqui falando com vocês, ensino outras pessoas, principalmente mulheres, a usarem o Canva, tá? Como forma de trabalho, como ferramenta de trabalho ou para si próprio. Sou mãe de pet, não posso deixar essa informação passar, mãe da Merlot, minha cachorrinha. Fundei o CSS, que é um treinamento voltado para quem quer aprender Canva, que é o Canva Sem Segredo, abreviado CSS. E a mentoria Social Media 5 Dígitos, que só é vendida para quem é aluna do CSS. Então, você passa pelo CSS, aprende a criar design, depois vai para a mentoria para aprender a criar conteúdo e estratégia, tá? Acabei não falando, mas tenho 26 anos. Então, me apresentei aqui para vocês, sou de São Paulo, capital. E espero que a gente tenha uma aula incrível, que vocês possam adquirir muito conhecimento aqui comigo. E eu falo que sempre a minha maior motivação, meu maior objetivo é finalizar a aula aqui com vocês, qualquer aula gratuita ou paga, com todo mundo muito contente com tudo que aprendeu, tá? Então, muito prazer, é um prazer ter todas vocês aqui. Tenho duas informações importantes antes da gente começar definitivamente a nossa aula, tá? Hoje nós vamos além do básico. Então eu quero mostrar para vocês, principalmente, como criações profissionais dentro do Canva podem te levar a outro patamar de faturamento, tá? Essa informação é importante por quê? Porque muitas pessoas hoje vendem essa questão de renda extra com Canva, mas ninguém se sustenta com renda extra. A gente precisa de uma renda recorrente e a gente precisa de uma renda alta, porque se for para a gente ficar recebendo pouco, a gente fica no CLT que pelo menos a gente não tem que resolver bucha de dono de empresa, né? Deixa que o dono do negócio resolve sozinho. Agora, quando a gente decide ter o nosso próprio negócio, a gente precisa ganhar bem para valer todo esse esforço de pensar estrategicamente, de criar um negócio do zero. Então, muitas pessoas vendem essa questão de renda extra, que tudo bem, é totalmente viável, fazendo designs básicos, simples, mas ninguém sobrevive dessa forma. Não é saudável, vamos dizer assim. Então, quero mostrar para vocês o que essas criações profissionais que eu crio hoje podem te levar para um patamar de faturamento muito mais alto, tá? E se você quer continuar, se você vai continuar usando o template pronto do Canva ou fazendo posts iguais ao de todo mundo, o Canva sempre será uma forma apenas de renda extra, como eu acabei de falar aqui anteriormente,
tá? Você pode, não é proibido, você pode entrar lá e usar um template pronto, você pode entrar e buscar lá Feliz Natal e pegar vários posts bonitos que tem ali dentro de Feliz Natal e utilizar na sua marca, no seu negócio ou no negócio de alguém. Mas isso não vai ser saudável e não vai durar muito tempo. Vai acabar rápido, por experiência própria, tá? Então, deixa essas informações aqui para que vocês reflitam sobre isso, se vocês ainda usam template pronto e se vocês acham, assim como eu, não sei se vocês compactuam da mesma coisa que eu imaginava lá no início. Para mim era impossível criar um post do zero. Era assim, impossível. Falava, cara, como que as pessoas conseguem fazer uma arte dessa do zero? Da onde tem criatividade? Como que faz um negócio desse sem copiar de alguém? Sem usar um template pronto? Isso passava muito na minha cabeça no início. Mas tudo é com técnica e método, ok? Eu quero mostrar agora para vocês uma coisa muito pessoal, tá? Muitas pessoas até me perguntaram e me chamaram no WhatsApp falando se a aula ia ficar gravada no YouTube. E aí eu falei que a aula não seria no YouTube, que a aula seria no Zoom. E aí as pessoas questionaram, algumas queriam saber o motivo, e o motivo é justamente porque eu vou compartilhar alguns faturamentos aqui com vocês. Porque é muito fácil falar, mas poucas pessoas, na verdade, provam de fato. Então, seria muito fácil eu falar para vocês que designs profissionais vão te fazer faturar muito mais. Que você tem sim que se dedicar para aprender a criar designs profissionais e do zero, ao invés de usar templates prontos. Mas eu preciso te mostrar como isso realmente vai fazer diferença. Lá no início, a empresa do meu tio me deu o valor, eu falo me deu porque não fui eu que cobrei, eles que colocaram esse valor para mim, de R$ 500 por mês para eu gerenciar as redes deles. E ainda é um valor considerável, porque muitas meninas hoje criam designs e não cobram nem isso, cobram R$ 300, R$ 200, R$ 100. Então eu já comecei num patamar um pouquinho mais alto. Mas eu demorei muito para sair dos R$ 500, mas assim, muito, muito mesmo. Eu me auto-sabotava o tempo todo e eu falava, cara, é muito fácil isso aqui que eu faço. A gente começa a fazer uma coisa com muita frequência e a gente começa a pegar o hábito, e pra gente fica fácil, mas a gente esquece que para os outros não. Então, eu demorei muito para sair dos R$ 500. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês alguns prints agora desse mês de março, de alguns valores que os clientes pagam para minha agência, tá? Então aqui a gente tem R$ 900, 1.210, 1.300, 1.640, 2.200, 1.000, 1.800, 1.100, 1.000, todos de pessoas diferentes. É claro que eu risquei o nome principal e o CNPJ, mas vocês conseguem olhar aqui. E todos eles foram no mês de março, e eu nem coloquei todos aqui ainda. Então, eu não precisava trazer isso, eu não preciso provar isso, né, para ninguém, mostrar todos os comprovantes de valores que eu cobro hoje, porque depois que vocês virem a parte prática, vocês vão entender por si só como é diferenciado fazer a criação do design através do método que eu utilizo, tá? Mas então, assim, eu não sei se alguém aqui ainda não, né? Se alguém aqui é CLT, o quanto vocês ganham, com o que vocês trabalham, mas para mim ainda, mesmo que tenha se tornado cada vez mais recorrente, cada vez mais eu tenha aumentado meu preço, olhar aqui 1.600 de uma pessoa, de um cliente, é um valor, é mais alto que um salário mínimo de uma pessoa hoje, de um brasileiro hoje. 2.200 são praticamente 2 salários mínimos de um único cliente. Então, aqui, minha agência Bimite recebendo todos esses Pix todos os meses. E tá aí um outro lance muito importante. Não adianta você captar o cliente, você tem que fidelizar ele. E você consegue fazer isso se você tiver criações profissionais, ok? Claro, vários outros fatores, mas o design profissional é um deles, ok? Então, comprovado aqui para vocês como o Canva dá dinheiro sim, tá? E dá muito mais dinheiro que muitos outros negócios. Hoje vocês vão criar comigo um design do zero, juntas. Afinal, só assim eu posso mostrar para vocês que é possível, né? Porque tem gente que acha que não dá para criar design profissional no Canva. E eu quero de coração que vocês aproveitem essa oportunidade e observem como eu escolho cada elemento, cada decisão do design, desde a cor até a fonte.
tudo tem um propósito, não é apenas sobre fazer algo bonito, é sobre ter uma conexão, uma comunicação efetiva, um impacto visual, ser algo estratégico e intencional, ok? Por que que eu tô dando esse recado para vocês de prestar muita atenção? Eu vou criar com vocês aqui um post estático, tá? De uma página só. E eu não vou conseguir detalhar todos os meus passos. Farei o máximo possível, mas não consigo detalhar o uso do passo a passo de cada ferramenta, tá? Então prestem bem atenção, depois eu vou ver se eu consigo liberar para vocês a gravação dessa aula, mas não se distraiam com o celular, deixe o celular longe, vai ser 1 horinha aqui, 2 horinhas do seu dia que você vai tirar para conhecer uma coisa nova, aprender uma coisa nova que pode te gerar muito resultado, muito faturamento ainda nesse ano, tá? Então prestem muita atenção e espero que vocês aproveitem muito tudo isso aqui, tá? Escolhi, tá? Recriar com vocês, recriar não, criar do zero, porque eu que criei esse design, de extensão de cílios, tá? E eu escolhi esse design aqui propositalmente porque a área da beleza está crescendo muito. Então, se você começar a trabalhar como designer, você vai ver que tem muita nail designer, que tem muita lash designer, que tem muita pessoa que faz micropigmentação em sobrancelha, esteticista. Essa área da beleza tem crescido muito no digital e, consequentemente, eles estão precisando de pessoas para fazer esse trabalho por eles, tá? Então, por isso, por forma estratégica, eu já trouxe aqui para vocês um design que vocês vão ver que está muito em alta, esse estilo de design, mas muitas pessoas só conseguem criar ele pelo Photoshop, tá? Não conseguem criar ele pelo Canva. Então, vamos recriar aqui juntos, tá? Vou abrir a minha tela aqui do Canva para a gente ir fazendo. Só antes eu gostaria de dar alguns detalhes, tá? Eu vou, ao longo da criação desse template, desse design, eu vou falando para vocês cada um desses pilares. Boas fontes, boas cores, fotos bem editadas, fundo bem trabalhado, utilizar luzes e profundidades, geralmente são os principais pilares para você ter um bom design no final, ok? Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Canva para a gente criar esse design juntas, tá? Para quem não entendeu, eu coloquei o link aqui do template já na foto para abrir aqui com vocês, ó. Primeira coisa, quando a gente entra num design, eu vou abrir um template qualquer aqui com vocês do Canva, tá? Vou abrir esse template aqui qualquer. Olha quando eu faço assim. Vocês percebem que ele selecionou todos os elementos da imagem e que é só isso aqui? Se eu adiciono algum outro, geralmente, também não vai ter muita coisa, ó. Não tem muito elemento, não tem muita profundidade, sabe? Não é muito bem trabalhado. Quando a gente pega esse aqui, olha o tanto de coisa que ficou roxa. É a quantidade de elementos que a gente tem. Então, a ideia não é você deixar o seu design completamente cheio de informação, mas com os elementos, eles têm que se conectar entre si. Eles têm que fazer sentido um com o outro, tá? Então, é ter bastante elementos, mas elementos que combinem, elementos que se misturem, que vão se fundir um com o outro e nem parece que tem mais de um. Então, é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Para quem falou aqui, eu vi que foi a minoria, mas para quem falou que não usa o Canva, ainda não conhece, o Canva ele é um site, tá? Ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão paga, que a gente chama de Canva Pro, custa, se você fechar o anual, R$ 24 aproximadamente. E se você quiser pagar mensalmente, é 34, se eu não me engano, tá? Mas você consegue fazer muita coisa com o Canva gratuito também. É só você digitar canva.com, criar a sua conta como você queria em qualquer outro lugar, usando o Google, usando e-mail, usando um número de celular, e aí você já vai ter acesso a essa área aqui, tá? Essa área principal. Aqui para vocês, eu entrei num design, se vocês colocarem aqui, ó, post para o Instagram, aqui, ó, post para o Instagram. Eu selecionei essa opção aqui, que é o retrato, que é o post maiorzinho, tá? Mais comprido.
porque não se usa mais o post quadrado, tá, gente? O ideal é que a gente use esse post aqui, que é 1080 de largura por 1350 de altura. Então, bora lá, sem muita enrolação, vamos aprender a criar esse design aqui juntas. Vou adicionar uma nova página em branco e vocês vão acompanhar todo o processo. Importante, qualquer dúvida que vocês tiverem, Bia, passou rápido demais ali. Bia, o que você fez aqui? Vocês podem me mandar aqui no chat que eu volto. Quando for uma ferramenta que não dá para eu me aprofundar tanto, eu aviso vocês, tá bom? E a cada coisinha que eu for fazendo no design, eu vou falando da importância e como isso muda o seu resultado final. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui nesse design, em qualquer outro que a gente tem que escolher, são as fontes e as cores. E aí, isso não significa que a cada criação você vai usar uma fonte diferente, você vai usar uma cor diferente. Não. Você precisa ter uma identidade visual definida. E isso já vai facilitar demais o seu caminho, porque você não vai precisar ficar escolhendo fontes a cada criação que você faz. Você não vai precisar ficar na dúvida o tempo todo, tá? Não consigo me alongar muito aqui na identidade visual, mas dentro do CSS a gente tem um módulo com 8 aulas só disso, mas já posso dizer que essas fontes mais desenhadinhas a gente chama de fontes com serifa, e essas fontes aqui, ó, mais retinhas, a gente chama de sem serifa. Geralmente a combinação das duas funciona muito bem, ok? Você pode utilizar fontes do próprio Canva. Então, se eu venho aqui, ó, na aba de fontes, eu tenho milhares de fontes, milhares. E aí, as que têm coroinha são do Pro, do Canva Pro, e as que não têm são do Canva gratuito, tá? Tem muita opção, tanto para o Pro quanto para o gratuito, muita mesmo, tá? Você pode escolher aqui a sua tipografia, tá? Você tem algumas opções aqui embaixo de estilos de fonte. Se você souber o nome, você pode digitar o nome dessa fonte, ou você pode digitar o que eu falei para você, serifa ou sem serifa, para pesquisar de um grupo específico, ok? Para quem tem o Canva pago, quem aqui tem o Canva Pro? Para quem tem o Canva Pro, um hábito que eu tenho muito costume de fazer é fazer o upload de fontes para o meu Canva. Então, o que que é isso? Existem dois sites aqui que eu vou mostrar rapidamente para vocês, que é o dafonte.com, tá? Da fonte sem o E no final, e tem o bifontes.com, que são dois sites que eu uso para fazer o upload de fontes. Quem aqui tem o Canva Pro? Comentem aí para mim. Eu tenho. Boa, bastante. Talvez vocês já conheçam esse truque, mas talvez não conheçam esses sites. Então, sempre aqui dentro do da fonte ou do Free Fontes, tá? Do Bifontes, na verdade, é que ele fica Free Fontes aqui em cima, você consegue procurar fontes para baixar. Dentro aqui, ó, do da fonte, você tem que olhar na direita para ver se ela não é paga. Sempre que uma fonte estiver assim sem valor nenhum, significa que ela é gratuita. Então, eu vou escolher qualquer uma aqui só para vocês verem como funciona. Vamos supor que eu quisesse baixar essa fonte aqui. Eu viria aqui em baixar e ele automaticamente já baixou o arquivo dessa fonte, tá? O que que eu preciso fazer agora? Eu volto lá para o Canva. Oh, peraí. Eu volto para o Canva. Aqui na opção de escolher as fontes, eu venho aqui embaixo, tá vendo? Faço o upload de uma fonte. Venho aqui, sempre, geralmente, na maior parte das vezes, quando vocês baixarem uma fonte, vai baixar isso aqui, ó. Uma pasta, ok? Clica na pasta e você sempre tem que subir o arquivo da própria fonte. Venho aqui e dou um abrir. Sim, fazer o upload, ele vai carregar para fazer o upload para a gente, tá? Assim que isso acontece, é só você dar um F5 aí na página, só para ele recarregar.
E agora, quando eu vier aqui nas fontes, ele vai ter aqui, ó, fontes carregadas. Todas essas fontes aqui, eu que carreguei, tá? E aqui tá a que eu acabei de baixar, que é a Better Smile, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Peguei aquela fonte e trouxe ela para o meu Canva, que é essa fonte aqui. Se vocês quiserem, antes de baixar, saber como uma palavra vai ficar com essa fonte, clica sobre ela e escreve olá, enfim, o que você quiser. Tudo bem? E dá um enviar. Ele vai transformar aqui em como ficaria. Aí você fala, é isso mesmo que eu quero, posso baixar. E olha que linda essa fonte, não para a gente escrever no design, porque pode correr o risco de ficar difícil de ler, mas para fazer uma assinatura, para fazer um convite, que também é um produto que sai muito através do Canva, você consegue fazer isso, tá? Então, para baixar a fonte é gratuito, mas para subir ela no Canva, você precisa ter o Canva Pro. Então, a primeira coisa que você tem que definir são as fontes, geralmente de 2 a 3 no máximo, por identidade visual, e as cores. Cores no máximo 5, onde 2 vão ser as cores principais e as outras 3 são cores complementares, que vão complementar o seu design. Perfeito? E você não é obrigado a colocar todas as 5 cores em um único template. Perfeito? Depois eu deixo para vocês aqui esses 2 sites, mas assim, dificilmente eu tenho usado fontes gratuitas do Canva, porque eu demoro muito para achar, não é nem porque tem pouca opção, mas eu prefiro entrar nesses sites e já escolher ali uma que eu goste mais, ok? Agora sim, nesse caso, para quem quiser, né, procurar, a gente usou essa fonte aqui, que é, não sei falar direito esses nomes das fontes do Canva, mas Calogre, tá? Além da Calogre, a gente usou a New York, e além da New York, a gente usou a Poppins, tá? A Poppins é uma fonte gratuita aqui do Canva, inclusive. Deixa eu ver as outras para vocês. Ó, a Calogre também é gratuita. E eu acho que a New York também é. New York. A New York também é gratuita. Sempre que tiver a coroinha, vai ser uma fonte paga. Se não tiver, você pode usar. Então, aqui os que a gente usou são gratuitas. Perfeito, identidade visual definida. O que você pode fazer para te ajudar é já deixar as fontes aqui, ó, dentro do seu design para não demorar para você achar essas fontes depois, tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Calogre, posso deixar aqui, e a Poppins, tá? Poppins. Venho aqui. Pronto, já tenho as 3 fontes aqui. E aí, posso deixar as minhas cores também para facilitar, tá? Venho aqui, vou usar esse tom de rosa, vou usar esse tom de rosa, esse, e além disso, eu vou usar o preto e o branco, que já tá aqui, nem preciso adicionar, tá? Isso aqui facilita porque na hora de criar o design, essas cores já vão estar aqui em cores do documento. Então, você não precisa ficar procurando por código. Primeira coisa feita, que a gente colocou até aqui para vocês, boas fontes e boas cores. Outra coisa extremamente importante é o fundo do seu design. Vocês percebem aqui que eu mostrei para vocês como um fundo faz a diferença? Olha esse template pronto do Canva. Não tem nada no fundo. Olha esse template do Canva, não tem nada no fundo. Agora, quando a gente pega esse, a gente já começa a ver uma coisa mais trabalhada. Esse também já tem uma coisa mais trabalhada. Então, o fundo, ele faz total diferença para o nosso post. Nesse caso aqui, eu busquei aqui dentro do próprio Canva, aqui em elementos, para quem não é muito adepto ao Canva ainda, busquei por cílios, tá? E vim aqui em fotos. Vocês vão perceber que tudo dentro do Canva, fotos, fontes, cores, elementos, sempre vão ser divididos em Pro e gratuito. Os que tiverem a coroinha são Pro, os que não tiverem são gratuitos. Eu escolhi essa imagem aqui, que é gratuita, para o fundo do meu post, tá? As fotos que estão aqui no Canva são livres de direito autoral. Então, se o seu cliente ou se você ainda não tem fotos para utilizar do seu nicho, você pode usar as dos bancos de imagem do Canva, ok?
Bom, escolhi a foto que vai ficar de fundo. Agora, tem um passo muito importante, que é o que deixa um post geralmente mais profissional. Eu poderia simplesmente deixar essa foto aqui e diminuir a transparência dela e colocar as coisas em cima, mas isso seria uma arte normal. Agora, quem tem artes profissionais, transforma essa imagem, a cor dela, através dessa ferramenta aqui do Dual Tone dentro do Canva, tá? Então, eu venho aqui em Dual Tone e eu consigo modificar a cor da minha imagem. Nesse caso, como eu criei aqui para vocês, eu deixei a imagem que tá aqui no fundo, ó, mesmo que vocês não estejam vendo sem eu clicar, com rosa e branco. Então, venho em editar foto, venho em Dual Tone, posso selecionar qualquer cor aqui, porque aí aqui aparecem as cores principais para eu adicionar. Geralmente, a cor aqui de baixo é a mais escura e a de cima é a mais clara. Então, vocês estão vendo que o que eu escolher aqui no lugar do azul vai ficar aqui em volta, e o que eu escolher no lugar do rosa vai ficar no rosto e na mão, nas mãos da mulher aqui, tá? Então, eu só vou subir aqui para poder vir no conta-gotas e pegar a cor que eu quero realmente, ó. Poderia pegar esse rosa e deixar branco aqui, ou poderia deixar em 2 tons de rosa, tá vendo? Um rosa mais escuro, um rosa mais claro, fica a critério de vocês. E aqui eu poderia ainda deixar um rosa mais clarinho ainda, que foi o que eu fiz ali em cima. Deixei mais ou menos assim, tá vendo? Então, editar foto do outono, selecionei e coloquei aqui personalizado. Em destaque, sempre uma cor mais clara de preferência, em sombras, sempre uma cor mais escura, ok? Meu fundo foi definido. Qual é o próximo passo? E uma coisa que eu uso assim muito nos meus designs e nos designs dos meus clientes. Mais uma ferramenta do Canva que chama Desfoque. Então, já selecionei aqui a minha imagem, tá? Posso até definir ela como imagem de fundo aqui, para ela não ficar sambando. Venho em editar foto novamente e do lado do Dual Tone, vocês vão encontrar o desfoque. Seleciono o desfoque. Tem a opção pincelada, que é para você aplicar o desfoque em locais específicos da foto, ou você pode vir em imagem inteira e aplicar o desfoque, ó, na imagem toda. Nesse caso aqui, eu deixei mais ou menos em 30, ok? Fiz isso, é só voltar aqui na setinha, que ele já vai ficar aplicado. Gente, toda vez que você for colocar um fundo, ele vai passar uma sensação de profundidade maior se ele estiver com desfoque aplicado. Senão, ele pode brigar com as informações principais do seu post. Vejo muitas pessoas colocando fotos de fundo, sem colocar desfoque, só colocando transparência, e aí a imagem que está no fundo fica nítida, e ela briga muito com o texto que está na frente, ou com a imagem que está na frente. Então, isso aqui é para fazer um papel de fundo do meu post, não é para chamar atenção, é só para ficar bonito e agradável visualmente. Compreendido? Beleza. Agora, o que que eu fiz? Eu sempre vou trabalhando em camadas, tá? Fiz ali a minha foto de fundo, mas quero colocar alguns elementos a mais. Nesse caso aqui, a primeira coisa que eu fiz e que eu faço muito também é escrever sobre o assunto dentro do post. Ali em cima eu coloquei extensão de cílios. Então, eu escrevi extensão e usei a fonte. Cadê? Qual foi a que eu utilizei aqui? Foi uma outra fonte. Foi a Tan Ajian. Essa aqui, ó. Que eu não tinha colocado ali para vocês. Utilizei essa fonte, deixei isso aqui em branco, tá? E aí eu aumentei bastante ela aqui. A ideia, gente, novamente, é o fundo do meu design. Eu não preciso que a pessoa consiga ler que aqui está escrito extensão de cílios, tá? É só para dar um negocinho ali no fundo do post, ok? Então, venho aqui com extensão, não precisa aparecer inteiro. Vou dar um duplicar, que é a mesma coisa de dar um Ctrl V e um Ctrl C. E vou escrever aqui embaixo cílios, tá? E vou trazer para cá.
Nesse ponto aqui, não importa, não precisa ficar do mesmo tamanho. Se você quiser diminuir, deixar os cílios menor e o extensão maior, fica a seu critério. Já coloquei aqui, não tem problema também ficar um sobre o outro, tá? Porque isso aqui vai ser só um detalhe, não vai ficar totalmente aparente e muito menos legível. Qual foi a segunda coisa que eu fiz? Selecionei os dois aqui, tá? E apliquei transparência, porque eu também não quero que eles chamem muita atenção. Vim aqui e dei uma diminuidinha na transparência. Vamos ver quanto eu coloquei aqui exatamente para a gente fazer igualzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Deixei em 78. Vamos arrumar aqui. 78. Pronto. Coloquei a extensão de cílios aqui, a palavra extensão de cílios, para a gente fazer. Dá uma diminuidinha. Gente, não se preocupa, tá? Isso aqui, essa criatividade, a ideia de criar algo do zero, vocês vão desenvolver. No final, eu vou compartilhar técnicas que vocês podem utilizar para desenvolver ainda mais essa habilidade, ok? Pronto, coloquei aqui a extensão. O que mais que eu fiz? Deixa eu trazer isso aqui para cima. Coloquei nessa cliente, ela tem esse elemento que são as estrelas, quer ver, ó? Tá vendo? Que a gente chama de star, estrela em inglês, dentro do Canva. Então, vim aqui, digitei star, venho em elementos gráficos, tá? E aí eu venho e seleciono uma próxima. Então, posso selecionar essa aqui, ó, são todas gratuitas. Essa aqui, essas daqui são juntas, posso selecionar uma vazada, mas eu sei que a minha cliente usa esses elementos. Selecionei aqui, poderia deixar de qualquer cor, mas selecionei a cor branca. E eu vou colocando, não tem muito um lugar certo, tá? Eu vou colocando o que eu acho que fica bom e depois eu vou modificando se eu sentir necessidade. Coloquei uma aqui, ó, na outra lateral também. Então, dou um duplicar aqui. E aumento um pouco mais para deixar aqui nessa lateral, tá vendo? Posso aumentar ainda mais. É tudo de olho, tá? Não tem tamanho certo, porque isso aqui não vai ficar muito visível. Isso aqui vai ficar no fundo. E coloquei uma ali embaixo também, aqui, ó. Tá só a voltinha. Venho aqui e coloco ela aqui embaixo. Bia, tá muito feio isso no começo. Sim, que é um erro que vocês cometem muito. Já quer partir para o que vai ficar de cara. Então, eu já vou escolher a foto que vai ficar aqui no meu post e já vou colocar ela aqui. Só que quando você faz isso, você dificulta toda a criação desse fundo. Então, cria o fundo primeiro. Antes de você julgar de tá feio, não tá feio, finaliza ele, coloca a foto por cima e aí você vê o que você acha. Gente, outro elemento chave que eu utilizo principalmente em posts femininos são os lens flare, tá? Ó, escreve dessa forma aqui. Lens flare. Você pode escolher uma cor específica ou você pode só digitar lens flare. Vão aparecer esses elementos nada a ver com nada, mas aí vocês vão descendo aqui e vocês vão chegar que são esses brilhos de luz, esses pontos de luz, né? E geralmente eu uso muito, muito mesmo. Nesse caso aqui, eu utilizei Lens Flare Light, que é gratuito, tá? Então, eu vou só dar um Ctrl C nele aqui, ó. Deixa eu digitar, Lens Flare Light, aqui para vocês. Tem várias opções, mas eu utilizei esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Então, eu vou descer, e aí o que que eu faço com esse Lens Flare? Eu coloco em alguns pontos como se ele estivesse reluzindo, tá vendo? Então, coloquei aqui no C, coloquei no R, coloquei aqui, ó, nos cílios, mas isso aqui vem depois, quando eu escrever a palavra, e coloquei um aqui, opa, peraí, e coloquei um aqui também no ombro, tá? Da nossa foto principal. Então, vamos lá, coloquei aqui no C. Bia, acho que tá muito forte, né? O brilho tá chamando muita atenção, a gente pode diminuir. Mas nesse caso aqui era para ele ficar mais forte mesmo, tá? Venho aqui, coloco em outro lugar. Opa. Venho aqui, dou um duplicar, coloco ele aqui em cima também no R, para dar esses pontos de luz, como se realmente estivesse reluzindo, ok?
Então, aqui no nosso fundo, foi basicamente isso que eu fiz, ok? Agora, a gente vai escolher a nossa foto. Nesse caso aqui, eu peguei a foto do Canva, tá? Ó, foi essa foto aqui, caso alguém queira pesquisar exatamente por ela. Esse é o nome. Mas em português eu digitei mulher empresária de rosa e fui buscando em fotos, até que eu cheguei naquela foto ali. Não vou descer muito, mas ó, teriam várias opções para vocês utilizarem. Novamente, temos os gratuitos e temos o Pro, tá? Aqui eu vou pegar aquela foto que eu já tinha escolhido, que é essa aqui. Vamos lá para uma das ferramentas que acho que muitas de vocês conhecem, que é o removedor de fundo. Sim, ele ainda só está disponível para versão Pro, mas se você quiser utilizar uma imagem do Canva e remover o fundo dela e não tem o Canva Pro, vem aqui, ó, copia a imagem que você quer baixar, aumenta ela todinha, salva essa imagem normal aqui, ó, PNG, baixar, e vai no site ou Adobe Removedor de Fundo ou no Remove BG, que aí você consegue remover o fundo da sua imagem gratuitamente. Só subir a imagem aqui, remove o fundo dela e sobe ela para o Canva de novo, perfeito? Para quem tem o Canva Pro, vem aqui em editar foto e removedor de fundo. Ele remove muito bem, muito rápido. É uma das ferramentas do Canva que dá um pau no Photoshop. Vou aumentar aqui, porque eu quero que ela chame bastante atenção. Cuidado para não fazer isso aqui, gente. A foto, nesse caso, a foto dessa mulher é para chamar mais atenção do que o que está no fundo. Então, não dá para eu deixar ela pequenininha aqui. Eu vou ter que aumentar ela. Ela tem que ficar tomando conta de boa parte do meu design, tá? Como é o nome dos sites que ela falou de remover fundo? Ó, vou mandar aqui, é o Adobe Removedor de Fundo ou Remove BG, tá? E aí, o que que a gente vai fazendo? Tudo é ajuste. Nesse caso, eu achei que mesmo ela aqui grandona, eu achei que o extensão de cílios aqui, as palavras, estão muito grandes. Então, eu venho aqui, coloco ela para o lado rapidinho, dou uma ajustada para ficar melhor, diminuo um pouco a extensão. Aqui, ó, trazer mais para cá de novo. E aí, sim, eu trago ela aqui para o meio novamente, tá? Trouxe ela aqui para o meio. Outra coisa que é muito importante, fotos bem editadas. Se vocês repararem, óbvio que essa foto aqui, por já ser do banco de imagem do Canva, ela vai ser uma foto bem tratada, tá? Bem editada. Mas vocês conseguem perceber a diferença dessa foto aqui para essa foto aqui, né? Ó. Essa aqui se funde muito melhor com o post do que essa aqui. E aí, o que que você faz? O próprio editor do Canva, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu só ver o que que eu fiz aqui de diferente, que eu tô sentindo que tá diferente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Para ficar 100% igual. Aí, vou deixar exatamente do tamanho que eu coloquei ali em cima. Pronto. Vou diminuir um pouco mais aqui e aumentar assim. Boa. Coloquei ela aqui. Qual fonte você usou? Perdi essa parte. Eu vou mandar para vocês depois, mas basicamente foi a New York, Calogri, Poppins e faltou uma aqui que é a Tan Ajean. Essa aqui, tá? Foram essas 4 aqui, mas depois eu mando para vocês no grupo também, fiquem tranquilos. Beleza, como que eu fiz a edição dessa mulher, da foto dessa mulher aqui para vocês? No próprio Canva. Qual que é meu feeling para edição?
eu sempre tento trazer a edição para algo mais próximo do que está no fundo. Então, por exemplo, o fundo aqui é rosa. Então, eu vou trazer a edição dessa mulher para um fundo mais rosa, tá? Vou tentar deixar a foto dela um pouco mais puxada para o rosa. Como que a gente faz isso? Vem em editar fotos, vem aqui em ajustar. Aí aqui em matiz, tá vendo? Para a direita tem rosa, para a esquerda tem azul. Aqui em temperatura, para a esquerda azul, para a direita amarela. Eu simplesmente trouxe ela mais para o rosa. No resto, eu fui trabalhando no olho. Aumenta um pouco de contraste, aumenta um pouco de brilho, dá destaque, diminui o branco ou aumenta o branco. Gente, isso aqui, ó, é feeling, tá? E aí, sempre aqui uma nitidez para deixar um pouco mais nítida, obviamente. E aí, a gente já consegue ter resultados bem parecidos, né? Espero que eu ainda tô um pouco incomodada que aquela foto tá maior. Pronto. Coloquei aqui a minha imagem. Agora, o que que eu preciso fazer, gente? Vir com o nosso querido blur, ok? Não tem como eu não colocar um blur aqui para escrever curso de extensão de cílios. Senão, não vai ficar legível. Então, eu vou ter que trazer esse blur aqui. Qual é o meu blur queridinho? Vem aqui em elementos, digita blur, vem ver tudo. Perdão, gente. Desce até chegar nesse aqui, ó. Chama Oval Circle Blurred Shadow 4, ok? Gosto muito desse blur porque ele preenche muito bem, não deixa tão marcado e você consegue mudar a cor dele. Então, como que eu fiz aqui? Eu fiz uma mescla nesse caso, tá, gente? Eu usei alguns blurs nesse rosa mais claro e alguns nesse mais escuro. Então, deixei esse rosa mais claro aqui para baixo, dei um duplicar aqui para cima, trouxe o mais escuro. Ah, achei que ficou muito escuro, diminui um pouco a transparência dele. Dá um duplicar e traz um rosa mais claro de novo. Então, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Não tem muito segredo. Para ficar com esse degradê bem bonito, ok? Agora, o que que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que o meu blur escondeu esse elemento aqui? Vou simplesmente copiar ele de novo aqui. Vou trazer para cá. E diminuir um pouco aqui, mandei ele um pouco para trás aqui, ó. Posição para trás ou para frente, tá? Posso dar uma diminuída assim, deixo ele aqui, tá? E aí fiz o meu blur para já deixar apto para colocar aqui um texto. Deixa eu só arrumar esse Lens Flare, que eu tô achando ele fora do C ali. Isso aqui é uma outra coisa que designers profissionais fazem, tá? Que é se preocupar com detalhes. Vamos buscar agora esse lens flare que está no ombro dela, tá? Que é outro lens flare. Lens Flare Illustration. Vou copiar aqui, vou digitar esse nome aqui. Se vocês colocarem só lens flare, já vai aparecer, tá? E eu utilizei esse aqui que é gratuito, ok? Selecionei ele aqui, dei um zoom e aí deixei ele para como se estivesse novamente reluzindo aqui o ombro da minha cliente. Nesse caso, para ficar mais realista ainda, como isso é uma foto, eu consigo aplicar o desfoque. Então, dei um desfoque um pouco maior para ele não ficar tão chamativo assim, ok? E apliquei aqui no ombro dela. Agora, vou escrever o meu título. Então, vim aqui, vou apertar a tecla T do meu teclado e vou colocar curso de... Vou aumentar um pouquinho. Nesse caso aqui, eu utilizei a fonte New York. Não tem problema que não esteja tão legível, porque não é o curso D que me interessa, é o extensão de cílios. Vou dar um Enter, gente. Outro segredo, tá? Muito importante. Parem de fazer isso, de escrever texto em uma caixa de texto só. Então, é muito diferente eu escrever extensão de cílios toda na mesma caixa e só dar um zoom, tá? Eu não vou ter o mesmo efeito, mesmo que eu diminua o espaçamento entre as linhas.
coloca em caixa de texto separado, de acordo com cada linha. Então, o curso D está numa linha, ele vai ficar aqui. Vou abrir outra caixa de texto e vou colocar extensão, deixa eu ver aqui, só extensão. Aumento para o tamanho que eu quero, nesse caso aqui eu usei a Calogre, tá? Sempre usando essas linhas que o Canva mesmo nos mostra para deixar centralizado. E aí sim, agora eu posso duplicar e escrever D cílios aqui, mas não obrigatoriamente eu preciso deixar do mesmo tamanho. Quando a gente fala de título, a gente pode deixar do tamanho que a gente quiser, contanto que eles tenham uma harmonia entre si. Então fica muito melhor eu deixando separado dessa forma. Eu não conseguiria criar esse tamanho específico de cada um se eles estivessem na mesma caixa de texto. Perfeito? Então, isso aqui é muito importante. Deixa eu subir um pouquinho mais. Vou pegar novamente aqui, ó, vou dar um... Opa. Vou dar um duplicar para a gente colocar o nosso lens flare. Deixa eu ver onde eu coloquei. Coloquei aqui em cílios. Tá? Toda vez que eu uso coisa branca, texto branco, elemento branco, eu gosto de colocar o lens flare porque ele realmente parece que o branco tá reluzindo ali. No outro eu não coloquei, mas se eu quisesse eu poderia colocar aqui no E também, ó. Como se a pontinha tivesse realmente brilhando, tá? Então, fiz essa adição aqui. Vou adicionar esse elemento circular. Não indico... Deixa eu só subir um pouquinho mais com tudo isso aqui. Não indico que vocês coloquem para elementos circulares um círculo para ajustar. Eu prefiro que vocês coloquem um quadrado, tá? É só vir aqui em elementos, formas, já tá aqui na lateral, que esse quadrado com cantos arredondados você já consegue chegar num resultado melhor. Dá um zoom aqui, abre ele, tá? Deixa eu ver qual cor a gente usou aqui. A gente usou uma cor mais clarinha, mas eu poderia usar essa cor mais forte, acho que fica até melhor. E aí venho aqui e escrevo Turma de São Paulo. Isso aqui que vai ficar mais pequenininho, gente, eu prefiro deixar numa fonte sem serifa, que é a Poppins que eu falei para vocês. Porque tá menor que os outros, então precisa ser muito fácil de ler. Às vezes a gente coloca uma fonte muito desenhada aqui, como a do título, e não ficaria tão fácil de ler assim, tá? Outro aspecto que vai trazer profissionalismo para o seu post. Pesquisa por shadow, que é sombra em inglês, tá? E aí vocês podem pegar alguma gratuita, alguma pro, enfim, vocês conseguem buscar no Google também. Eu gosto de usar essa terceira aqui, Shadow Border Illustration. E aí, sempre que eu tenho um elemento como essa caixa de texto aqui, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem, que muito provavelmente no mundo real, vamos dizer assim, ela faria sombra, eu gosto de colocar. Eu deixo bem coladinho, tá? Isso aqui tem que tomar bastante cuidado. Para não ficar muito forte, eu diminuo a transparência. Pronto, agora a gente já tem um efeito de profundidade, ok? Pego novamente aqui, ó, esse elemento da estrelinha, vou dar uma diminuída nele e vou trazer ele para essa ponta para ter alguma coisinha aqui também. Tá? Da mesma forma que eu fiz ali em cima, ó. Posso colocar um blur nele, um blur não, um lens flare. Sempre não deixa o lens flare ficar tão grande a ponto de não dar para enxergar o que tem aqui atrás, tá? Qual é esse elemento? Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Se for colocar no i, se for colocar em um elemento como esse que é pequeno, tem que tomar cuidado por conta disso, ok? Que mais? Agora aqui embaixo, 21 e 22 de abril. Então, vim aqui com esse mesmo do curso, coloquei 21 e 22 de abril. E coloquei aqui. E assim fica o nosso design. Mudei a cor aqui do nosso rosa, mas poderia deixar a outra cor também. E a gente consegue, de uma forma rápida, deu 1 hora de aula aqui, mas que a gente começou. Claro que não acabou ainda, não precisem sair, tá bom? Ainda vou dar mais truques e mais dicas, fiquem tranquilas.
Mas a gente consegue criar designs quando vocês desenvolvem essa habilidade, esse método que eu ensino dentro do meu perfil e dentro da minha comunidade, principalmente do CSS, vocês que conseguem criar artes como essa de forma rápida, igual eu estou criando aqui para vocês, tá? Só que ainda não acabou. Ainda tem um diferencial de quem quer ter artes bem profissionais no feed. Vem fazer junto comigo isso aqui. Eu vou salvar essa foto, tá? Para quem não conhece o Canva, para salvar é só vir aqui em compartilhar. Se você tem o Canva Pro, você consegue, aqui em tamanho, é a qualidade, é a resolução do seu design. Se você não tem o Canva Pro, você só vai conseguir ficar aqui no 1 mesmo. Geralmente eu salvo aqui até 1,80, até 2 no máximo. Vou selecionar apenas a página 2, tá? Geralmente o Canva deixa selecionada todas as páginas e vou baixar. Agora, eu quero apresentar um segundo site para vocês que eu utilizo em todas as minhas criações, sem exceção. Quem conhece aquele efeito de granulado, muito comum, eu utilizo muito nos meus posts, muitas pessoas utilizam nos posts dela. Tem gente que tenta usar o granulado do Canva, mas eu ainda não acho que é muito natural. Então, eu utilizo esse site aqui, que é totalmente gratuito, para a felicidade de muitos. Aqui temos o design que eu já tinha criado para vocês. Vou subir o novo agora para vocês verem, inclusive, a diferença com edição, sem edição. Olha a diferença disso. Conseguem ver? Olha que bizarro. E aí eu vou mostrar como eu geralmente edito aqui o meu design, tá? Aqui na esquerda, minto, aqui na direita, a gente tem várias opções de contraste, de saturação, de tudo. Por que usar esse efeito? Renata, porque eu, na minha visão de estética, acho bonito, tá? E acho que fica muito mais profissional do que deixar a imagem sem nada. Mas fica a critério de cada um. Mas se tem uma coisa que meus clientes pedem todos, é o efeito granulado. Então, além do efeito granulado, eu trato a imagem aqui. Então, geralmente, eu adiciono um pouco de contraste, não muito, para não mudar muito a cor do post. Geralmente eu mexo aqui em negros, mexo em branco se eu sentir necessidade, dou um destaque quando eu quero que tenha mais pontos de luz, tá? E além aqui, ó, no máximo, contraste, destaque, se quiser um pouco de saturação. Fora isso, o que eu mais uso? Grão e vinheta. Vinheta eu sempre uso preto, tá? Eu gosto dessa sensação, me traz profundidade. Além de me trazer profundidade, ela me foca para o que está no centro da página. Então, quando eu faço isso da vinheta, eu consigo ter foco para o que está no meio. Deixa eu deixar no 0. Aqui está no 0, claro que já tem um pouco de edição, mas quando eu coloco a vinheta, eu foco muito mais na mulher, eu foco muito mais no que está escrito aqui no meio. Então, é uma estratégia também. Em grão, geralmente eu vou no máximo até 30, fico em 20 ali, e diminuo o tamanho dele para ele ficar bem leve, tá? Feito isso, venho aqui em exportar e baixar. E aí, quando a gente baixa, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quando a gente baixa, a gente tem esse resultado aqui, um resultado extremamente profissional, extremamente nítido, com tudo que tem ali no Canva disponível. Não peguei elemento de fora, não peguei elemento de nenhum outro site, usei tudo que estava ali disponível para mim, tá? E aí a gente conseguiu chegar numa imagem linda, num post lindo, e você não vai achar um design desse, um template pronto desse no Canva, ok? Agora, se vocês têm interesse em criar, deixa eu voltar meu compartilhamento aqui para o Canva. Cadê? Aqui. Polar V2, tá? Isso que a Amanda colocou, Polar com 2 R's e V2 no final. Agora, se vocês quiserem saber o que a gente utiliza, vamos ver, deixa eu perguntar para vocês. Alguém aqui
Para quem não sabe, né? Talvez alguém já conheça. Alguém aqui já ficou na dúvida de como eu coloco degradê e de como eu coloco textura, de como eu coloco foto dentro das fontes que eu utilizo no meu design? Não sei se vocês já viram isso por aí. A gente vê muito dentro do Behance, que é um site de referências, de designers, mas tem muita gente que faz criações com esse degradê. Então, para quem não está entendendo muito bem, vou entrar aqui no perfil de uma cliente minha, a Andressa, por exemplo. Deixa eu carregar aqui. Aqui, ó. Quando a gente entra no perfil da Andressa, deixa eu dar um zoom para ver se vocês conseguem enxergar. Não. Aqui no Astrea, ele tem um glitter dourado dentro da fonte. É que não dá pra gente ver. Aqui nessa também, no Abertas, a gente tem um degradê dourado. Aqui nesse triângulo, a gente tem um triângulo com degradê. Aqui no Sala Secreta, mesma coisa. No Andressa, a gente não consegue esse resultado apenas com as ferramentas do Canva, tá? Quero saber quem quer aprender esse truque aqui comigo hoje. Quem quer aprender a criar de forma profissional, não é com gambiarra não, tá? De forma profissional esse truque hoje. A Emily, a Adriane, a Nalanda, a Daphne, Cíntia, Alice, já que precisa, já tá no nível de precisar, certo? Então vamos lá, como a gente não demorou muito tempo na nossa criação aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente faz, tá? Vamos usar nesse mesmo design aqui, vamos supor que eu quisesse que o extensão de cílios fosse com uma outra cor, com uma coisa mais, com um degradê, com textura, algo diferente. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa é copiar a palavra que você vai usar. Então, copiei ali, deixa eu deixar em preto. Copiei aqui o extensão de cílios, tá? Já tem que estar com a fonte que você quer e, de preferência, já no formato que você quer. Nesse caso aqui, um em cima do outro, tá? Vamos lá para a primeira parte, foi essa. Segunda parte, a gente vai baixar isso aqui como uma imagem. Então, venho aqui em baixar. Pode ser no tamanho 1, pode ser no 2, é que não vai interferir muito. O que vai interferir, que é uma ferramenta do Canva Pro, é você selecionar o fundo transparente. Porque a gente vai precisar baixar essa imagem sem fundo, só o título. Bia, eu não tenho Canva Pro. Salva essa imagem normal, sobe lá naquele site, ou no Adobe, ou no Remove BG, remove o fundo dela. Você tem o Canva Pro, é só selecionar aqui fundo transparente e baixar a imagem. Baixando. Onde é que a gente vai entrar para fazer esse truque, tá? De uma forma mais profissional ainda. Num site chamado Fotofia. Então, uma coisa bacana que pouca gente fala e que pouca gente entrega são outras ferramentas que são gratuitas e que a gente pode usar em conjunto do Canva. Então, eu fiz o post aqui com vocês, mas todo no Canva, mas eu melhorei ele no Polar V2 e agora eu quero mostrar um novo truque no Fotofia, que são sites gratuitos, mas que a gente consegue deixar os nossos designs ainda melhores. Então, fiz aqui o meu Fotofia, abri o meu Fotofia. Já baixou aqui em cima a minha imagem, eu vou só arrastar para cá. Pronto, veio extensão de cílios aqui, sem o fundo, perfeito? O que eu vou fazer agora? Próximo passo, definir o que eu quero que fique dentro dessa fonte. Quando vocês vão definir isso, vocês têm que olhar dentro aqui do design de vocês o que vai ficar bom. Então, não dá para eu colocar um rosa nessas fontes, nessas palavras, porque senão não vai ficar fácil de ler. Então, poderia trazer um dourado, um prata,
ou qualquer outra coisa que vocês quiserem, tá? E para a gente achar essas outras coisas, pode ser no Google, tá? Pode ser num banco de imagens, tanto faz. Então, vamos supor, background significa papel de parede, fundo, enfim. Então, eu sempre coloco background a cor. Então, ó, background gold texture. Então, eu quero uma textura, eu quero um fundo, porque aí ele vai me dar um fundo inteiro, dourado com textura. Então, eu não quero só a cor, eu quero que tenha uma textura também. E aí, eu tenho N opções aqui, né? N opções. E aí, eu posso ver, escolher se alguma coisa me agrada, se não me agrada, se eu tenho que procurar outra coisa. Mas já quero mostrar para vocês como funciona. Vamos supor que eu gostei dessa imagem aqui. O que que vocês vão fazer? Copiar, não precisa nem salvar a imagem, tá? Copia, vem aqui para o Fotofia e só dá um Ctrl V. Pronto, sua imagem veio parar aqui. Aumenta ela para ela preencher todo o texto e aí atenção no último passo. Aqui na direita, a gente tem o background, que é o título, e a camada 1, que é a foto. Com a camada 1 selecionada, clicando sobre ela com o botão direito, eu vou vir em máscara de corte. Nesse momento, a imagem que eu selecionei vai para dentro, vamos dizer assim, do meu texto, tá? Do meu título, nesse caso aqui. E aí, ó, se eu quiser aumentar, porque eu quero que ele fique mais claro, se eu quiser diminuir, porque eu quero que ele fique mais escuro, enfim, fica a critério de vocês. E aí, como que a gente faz para levar isso para o Canva? Venho aqui em arquivo na esquerda, exportar como PNG e salvo. Volto aqui para o meu Canva, né? Deixa eu excluir esse aqui. Vou trazer para cá o que eu acabei de baixar e consigo usar no meu design. Nesse caso, talvez ainda o dourado não tenha sido a melhor opção, ainda talvez não esteja tão nítido, mas você pode colocar o que você quiser, tá? Você pode colocar fogo, você pode colocar, qualquer coisa, ó. Prata. Se eu quiser colocar aqui, ó, glitter prata, vamos ver. Glitter prata. Vamos pegar alguma opção aqui. Pode ser essa aqui, ó. Vou copiar essa imagem. Aí aqui, camada 1, delete. Ctrl V para copiar a nova, ó. Botão direito, máscara de corte. E aí eu venho aqui exportar como PNG, salvar e trago para cá. É claro que isso aqui você vai usar, você vai definir sempre uma boa, ó, aqui quase não apareceu, mas você vai definir o que fizer sentido, né, com a identidade visual do cliente, com a sua identidade visual. Mas eu gosto de utilizar em lugares, né, em palavras que vão chamar mais atenção do design. Tá vendo, ó? Deixa eu ver o que vocês mandaram. Depois que cola a parte dourada, qual foi a opção seguinte? O meu não está aparecendo para aumentar. Como faço? Caso não esteja aparecendo para aumentar o de vocês, deixa eu mostrar. Se vocês colaram aqui a imagem, confirmem se aqui em controles de transformação está ativado. Se não tiver ativado, você não consegue aumentar. Então, ativa aqui para você conseguir ter esses quadradinhos. Tanto para esse quanto para o background aqui. Os dois têm que estar com controle de transformação ativados, tá? E para a pergunta aqui, depois que cola a parte dourada, qual a opção seguinte? Depois que você deixa aqui em cima, você vai vir aqui na direita, em camada 1, vai clicar com o botão direito, máscara de corte, tá? E aí é só arquivo, exportar como PNG e salvar. Já entreguei demais, já mostrei um truque super exclusivo da comunidade. Inclusive, gente, a gente está com um módulo novo, para vocês terem noção do tanto de coisa que dá para fazer com Fotofia, com Polar V2, mas principalmente com Fotofia, que tem muita coisa de Photoshop mesmo, mas gratuito. A gente consegue fazer estilo de recorte de revista, a gente consegue unir dois objetos, enfim, é muito legal. A gente tem dentro do CSS um módulo só para isso, só para isso. Então, é muito bacana.
para vocês, já dei um gostinho para vocês de quero mais. Então, aqui fica esse design, essa criação para vocês. Ainda tem um recado para dar para vocês. Fiquem tranquilas que não é abertura de vagas do meu curso, pelo menos não hoje, tá? Mas ainda quero conversar um pouquinho mais com quem está aqui, para dar alguns ensinamentos maiores. Uma tarefa de casa, para quem quiser desenvolver, entra no Behance, tá? O Behance, ele é um site onde designers compartilham seus trabalhos. Entra no Behance, joga aqui na lupinha de pesquisar a palavra social media, a frase social media, né? E coloca um nicho, por exemplo, nutricionista, e dá um enter. E aí, a sua tarefa de casa vai ser escolher algum design para você tentar recriar com o que eu ensinei na aula de hoje, tá? Então, escolhe aqui o que fizer mais sentido para você, de acordo com o seu nível de experiência. Entra aqui e escolhe um para criar e me marca, tá bom? Adriane, é o Polar V2 e o Fotofia, ok? Se vocês marcarem muito nos stories que vocês estão aprendendo um baita design profissional comigo aqui, eu libero essa aula gravada, porque realmente eu passei muita informação para vocês aqui, vai ser bom vocês revisarem. Agora, passei uma possível tarefa de casa para vocês, tá? Agora eu quero continuar só conversando um pouquinho mais. Por quê? Eu sou uma pessoa que não gosta de falar, olha é isso, cria esse design que você vai receber os faturamentos que eu estou recebendo hoje. Não é assim que funciona. Existem várias coisas por trás, tá? De uma pessoa, de uma designer que realmente fatura alto com a profissão, que consegue conquistar clientes que pagam caro, porque tem muito cliente que não topa pagar 1.800, que não topa pagar 2.200 reais. Então, você tem que encontrar esses clientes. Você precisa ter documentos certos, então você precisa de contrato, você precisa de um bom portfólio com os seus trabalhos, você precisa de uma boa apresentação comercial para passar um orçamento, você precisa ter um Instagram muito bem estruturado, você precisa saber precificar o seu trabalho. Quanto você vai cobrar por essa arte? Quanto que vocês vão cobrar? Você sabe quanto custa o valor da sua hora? Para que você possa realmente passar esse valor para a pessoa? Qual o seu nível de experiência hoje? Onde você se encontra? Qual o valor de mercado para você cobrar próximo daquilo? Onde você pode encontrar bons clientes? Ou você vai ficar procurando só as pessoas ali da sua região que não topam pagar caro? Ou você vai aprender dentro do CSS locais estratégicos no digital para encontrar essas pessoas, que foi o que eu fiz, que é o que eu continuo fazendo. Então, existem várias coisas por trás. Só que uma não substitui a outra. Não adianta você ter um bom design e você não saber prospectar bons clientes. Você pode começar a fazer dinheiro, tá? Então, saber um bom design já é o pontapé inicial. Prefiro começar por ele. Por isso que a gente teve essa aula hoje. Porque aí você pode oferecer o seu serviço para alguém que vai pagar mais barato. Mas tá tudo bem, você tá começando. Você não precisa começar cobrando R$ 1.000, tá tudo bem. Só que depois, mais para frente, você vai querer escalar esse negócio. As pessoas vão começar a te procurar mais, você vai ter que aumentar o seu preço, você vai ter que se posicionar como uma profissional que vale caro. E aí você precisa disso. E o mais importante, se possível, é você começar já se posicionando. Porque depois, para sair dos R$ 500, como eu saí, para 1.800, demorou muito. Foi muito difícil. Eu tive que vencer muitas barreiras e tem gente que não consegue vencê-las. E do mesmo jeito que se você aprende só todo esse restante de precificação, posicionamento, mas não tem um bom design, você também só vai encontrar clientes ruins. Ou você vai encontrar os clientes bons, mas eles vão se decepcionar com a sua entrega. Então é um conjunto. E Bia, por que que você não entrega esse conjunto pra gente? Porque isso se encontra dentro da minha comunidade, tá? Conhecimento, você pode pagar por conhecimento, é uma delícia pagar por conhecimento. Então, esse conjunto todo fica dentro do CSS. Estou com dificuldade para criar um portfólio, a criatividade sempre trava. Amanda, usa de referência o Behance, que eu mostrei agora. Deixa eu digitar o nome aqui para você do site. O Behance é um site só de portfólio de designer. Dá uma olhada ali e se inspira para fazer as criações.
Temos dúvidas antes de eu passar as últimas palavras aqui para vocês? Deixa eu ver quantas pessoas continuaram aqui comigo. 34 pessoas, muito bem. 8h20 da noite numa segunda eu falo, gente. Quem continua até o final é que vai ficar rica como designer ou como qualquer outra coisa que se propõe a fazer. Porque a maioria sai. Opa, eu. É isso aí. Não adianta, né? Tem muita gente que acha que é balela. Mas, cara, se você não se dedicar, esquece. Tá? Não adianta também só assistir essa aula, não querer evoluir mais e não querer pôr em prática. O dinheiro não vem, tá? Bom, claro para todo mundo. Então, vou seguir aqui. Quero comentar, se vocês me permitirem, vocês me permitem apresentar o CSS para vocês? Não vou abrir as vagas hoje, mas quero apresentar o CSS para que vocês saibam como funciona a nossa comunidade, como que eu entrego todo esse método lá dentro, como as minhas alunas aplicam, quanto tempo demora para ter resultado, tudo que vocês vão ter acesso. Por favor, sim. Bom, agora que vocês me cederam isso, vou apresentar para vocês o amor da minha vida, que é o Canva Sem Segredo. Eu falo que ele vai além de um produto, além de um treinamento, porque ele transformou a minha vida. Na verdade, o Canva transformou a minha vida. Eu peguei essa transformação, coloquei num produto e tenho transformado várias outras, né, de pessoas que estão dispostas a fazer acontecer. Se vocês gostam, se vocês gostaram, na verdade, de tudo que eu passei aqui, é só um pedacinho de tudo que vocês encontram dentro do CSS. Dentro da comunidade, vocês vão aprofundar os conhecimentos, vocês vão adquirir essa habilidade de criar essas artes sozinhas, tá? Então, ele é o próximo passo. E ele tem todo aquele restante que eu falei. Onde encontrar o cliente, como precificar e todo aquele restante, tá? Inclusive, posso mostrar aqui para vocês, nem estava na apresentação, mas como vocês realmente querem que eu apresente para vocês, nada mais justo do que eu entrar aqui na plataforma, na área de membros, e mostrar um pouquinho para vocês de como é ali dentro também, para a gente poder alinhar as expectativas, né? Todo mundo saber de fato o que vai comprar, se decidir comprar, não hoje, mas quando a gente abrir as vagas. Então, deixa eu abrir aqui para vocês poderem ter esse gostinho ainda maior, tá? Ó, aqui é a nossa área, tá? Nossa área de membros do CSS. Então, todo mundo que compra já tem acesso. A gente tem os módulos, então, dentro de cada módulo a gente tem mais aulas. Então, a gente tem o Comece por Aqui, onde eu me apresento um pouco mais para vocês. E aí? Caiu a resolução aqui, mas é só a gente pôr em 1080, porque aqui a resolução é muito boa, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro módulo, que é o módulo de boas-vindas. A gente tem o módulo de dominando Canva. Então, se você já conhece a plataforma, mas não conhece todas as ferramentas, porque agora o Canva tem muita ferramenta de inteligência artificial, né? Muita, que tá fazendo muita diferença. Então, aqui eu apresento todo o Canva para você. Tem a parte de dominando design teórico. Então, não é só ter criatividade, a gente tem que saber sobre os princípios básicos do design, entender a lei do contraste, a lei das margens, da hierarquia, do alinhamento, para que tudo fique bonito, né? Eu criei esse design aqui hoje com vocês porque eu já sei esses princípios básicos. Eu sei quanto eu tenho que colocar de tamanho numa fonte. Eu sei quanto eu tenho que deixar de distância de um elemento para o outro. Então, vocês precisam aprender isso. Então, aqui é a parte teórica do design. Temos o nosso módulo de identidade visual, onde a gente tem aqui 7 aulas para vocês aprenderem a criar para vocês e para vender também. Esse módulo aqui fica como atualização do Canva, então a cada nova atualização eu vou soltando aulas aqui para vocês. Truques do Canva, que é um dos melhores. Hoje em dia as aulas de fotofia estão aqui dentro, mas eu já gravei mais de 10 aulas de fotofia, então eu vou criar um módulo só para ele e deixar esse aqui só para truques do Canva. Canva para Instagram, então como usar o Canva para Instagram. Canva para negócios, então como você pode fazer dinheiro com Canva, cara. Não é só o design. Você pode criar e-book, você pode trabalhar como designer, você pode criar site, você pode fazer convite, você pode fazer cardápio, você pode gravar, pode fazer produto personalizado, tudo, tá? Tem um módulo aqui onde eu comecei a recriar artes do meu próprio perfil,
porque eu sei que vocês gostam, mas eu quero abranger ainda mais, então vocês vão me mandar artes e a gente vai recriar juntos nas nossas aulas ao vivo, que a gente tem muitas, tá? A gente sempre tem muitas aulas ao vivo. Aqui a gente teve de análise de perfil, últimos truques que estou usando, como vender produtos no digital, primeiro contato com o cliente, que recriando o carrossel do zero, como precificar o serviço. A gente tem vários aulões, tá? Vários aulões. Temos aqui um módulo de inteligência artificial, onde eu ensino a criar conteúdo, a criar imagens, criar álbum de fotos e transformar fotos em vídeos, tudo com inteligência artificial. Temos aqui um módulo Introdução à Profissão Social Media, que é mais a parte de conteúdo e a parte estratégica. Então, tem várias aulas aqui que valem ouro para vocês, que já poderia ser um novo curso. E ainda temos vários módulos bônus. Então, com a Raina é super grande no Instagram, ela fala sobre Reels, sobre criação de conteúdo. Ela trouxe aqui os 4 pilares que ela usa para viralizar os conteúdos dela no Reels, tá? Temos aqui a Thaisa. Gente, a Thaisa, ela é simplesmente ex-coordenadora de marketing do Sebrae. Então, ela manda muito em estratégia de digital, como crescer perfil. Ela gravou essa aula pra gente. A Bruna Cipulo, ela fala sobre marketing de influência, tá? Que é um mercado pequeno que está começando agora e tem muita chance de crescer e de vocês fazerem dinheiro com isso. A Camila Diniz fala sobre branding e posicionamento de imagem. Então, lembra que eu falei? Você ter seu brand, saber se posicionar, ter um brand para o seu perfil, para sua marca, para o seu negócio. Faz total diferença para você ter contato e acesso às pessoas certas. Temos também aqui como fazer fotos magnéticas com o seu próprio celular, com a Letícia Tarragó, que também é muito grande no digital. Ela ensina você a fazer suas próprias fotos para usar nos seus posts e até para ensinar para os seus clientes através do celular, fazendo sozinha. Temos finanças com a Letícia Crática. Então, como vocês vão, eu profetizo que vocês vão ganhar muito dinheiro com o Canva, assim como eu venho ganhado. Vocês precisam aprender a investir esse dinheiro, tá? Vocês precisam aprender a investir esse dinheiro, porque aí vocês vão ser empreendedoras, empresárias. Então, vocês têm que ter a própria aposentadoria de vocês, não dá mais para depender de CLT, tá? Aqui ainda a gente tem uma biblioteca de elementos do CSS, que são mais de 200 elementos para vocês usarem nos designs de vocês, para vocês usarem nos stories. Então, tem essa biblioteca de elementos aqui. Então, é muito bacana. Quando a gente, para vocês terem uma noção, a nossa comunidade é muito engajada. Todos os comentários aqui das meninas, elas são muito ativas mesmo. Então, mostrei um pouquinho aqui para vocês do CSS por dentro, tá? Poderia mostrar vários feedbacks, gente, vários feedbacks. São muitos feedbacks, tá? Mas eu separei 3 histórias aqui que eu gostaria de mandar, de passar para vocês essa transformação. Vocês entrando para a turma do CSS, quem já está perguntando aqui, a gente vai abrir as vagas amanhã, tá? Porque eu não gosto de fazer na correria aqui vocês à noite e tudo mais. Quero que vocês pensem, que vocês analisem, que vocês me chamem, tirem dúvidas, vou ficar muito grata. Mas eu quero trazer para vocês esses feedbacks como forma de vocês pararem e pensarem em transformações que essas mulheres tiveram e transformações que podem ser para vocês. Se me permitem ler o da Ellen, principalmente, que me arrepia toda vez, mas para vocês verem que é muito possível, vocês só precisam querer. A Ellen manda assim para mim: quero contar como a minha vida tem mudado após o CSS e como a profissão de social media mudou minha vida. Você faz parte disso. Eu era uma mera dona de casa, mãe de 2 crianças, uma delas só tinha 2 meses. Cheia de sonhos, mas eu não tinha R$ 1 na conta. Não podia ajudar meu marido em nada. Eu me sentia culpada e incapaz. A pior coisa é você ver a dificuldade batendo na porta e não poder contribuir com nada. Apesar do medo e insegurança, eu fui firme, estudei, me dediquei, não desisti, aprendi muito, tive pessoas incríveis como você que me ajudaram nessa jornada. Os designs ajudaram a agregar valor no meu trabalho. Hoje minha filha
Estudo em uma escola particular, o faturamento da minha casa dobrou e essa profissão nos permite viver uma vida confortável e é só o começo. Tenho independência financeira, estou montando minha agência e já tenho designer trabalhando comigo porque a demanda cresceu absurdamente. Só gratidão a essa profissão. Em julho eu faturei 6 mil atendendo 5 clientes e outros serviços que prestei dentro da minha esteira e já estou subindo o valor. Eu quase que escrevo um livro, mas nossa, é muito emocionante contar esse resumo. Setembro completa um ano que tomei a decisão de entrar nesse mercado. Às vezes penso, e se eu tivesse dado ouvidos ao meu medo, hoje não estaria aqui. Então você vê como é muito forte, né? Duas filhas, uma de 2 meses e sem condição nenhuma de ajudar o marido, ela decidiu estudar, se dedicar. Em um ano, ela já faturava antes, mas ela conseguiu abrir sua própria agência. A Lê é bizarra também, ela conseguiu conquistar seu primeiro carro e recebeu a notícia da imobiliária que vai poder mudar para a casa que ela tanto queria. E ela fala que depois que entrou no CSS, a vida dela mudou. Agora posso pagar minhas contas, posso comprar o que eu quero e aos poucos vou vivendo o que eu gostaria de viver. Graças ao Criador, ao CSS, ao meu esforço, estou conseguindo crescer na vida. E a Thay, meninas do céu, estou muito feliz. Acabei de fechar com a boutique que conversamos. Ela não pensou duas vezes. Fechamos um pacote de R$ 1.700. Quanto que custaria um curso para vocês? Uma comunidade, não é curso, é comunidade, porque eu estou ali presente o tempo todo, onde uma fatura 6 mil, a outra fatura fecha contrato de 1.700, a outra troca de casa, muda de carro. Quanto que custa uma comunidade dessas? Milhões, né? Deveria custar milhões. São vários feedbacks, eu não vou ler todos aqui para vocês. Vocês vão receber esse material e vocês podem analisar, ler a palavra de cada uma delas. O da Fabi eu acho o máximo, ela mora nos Estados Unidos e ela fala que ela já deve ter mais de 200 cursos, inclusive de muitas estrelinhas, e nenhum chega aos seus pés. Então, eu realmente trato o CSS como uma parte da minha vida, como uma pessoa muito importante para mim. E cada vez mais que eu recebo comentários e feedbacks como esses, cada vez mais eu invisto no meu treinamento, eu coloco mais coisa ali. Meu noivo, inclusive, acha um absurdo o valor que eu cobro pela minha comunidade, mas eu fico muito contente de ajudar quem às vezes não pode investir um valor tão alto, como esses cursos que a gente encontra por aí de R$ 2.000, de R$ 1.500. Então eu fico muito, muito, muito grata. Depois vocês podem tirar um tempinho para ler aqui. Meninas que entraram no curso, ó, já conseguiu os primeiros clientes e o curso já se pagou. Então, assim, muito bacana, né? Sou suspeita a dizer, mas não tem nenhum igual no mercado, não mesmo. Para quem estava perguntando aqui, né? Para Renata, que precisa de uma comunidade assim, para o iPhone 2, que quer saber quando vai abrir a turma. Ah, a Ana Laura, sou aluna do CSS de verdade, vale ouro, compensa cada centavo investido, que é um valor super acessível pelo que entrega. Nem precisei dizer, a própria Ana disse, né? Gente, as vagas vão ser abertas amanhã às 8. Por qual motivo? Porque teremos bônus especiais para quem entrar primeiro, tá? Como aquele velho ditado, quem chega cedo bebe água limpa. Então, como que vai funcionar? Vou falar o valor já, mas vamos para os bônus. Uma de vocês terá a oportunidade, quem entrar nessa turma específica, de março agora, de abril, na verdade, já. Uma de vocês, dependendo dos resultados, vai poder trabalhar comigo na minha agência com um salário de R$ 1.500. As 5 primeiras vão ganhar um planner personalizado para vocês organizarem precificação, entrada de valor, saída, organizar cliente, postagem, tá? Um planner próprio para designer e social media. As 10 primeiras vão ganhar um encontro individual comigo de 1 hora, aqui através do Zoom. Eu vou perguntar a sua principal dificuldade e vou te ajudar em tudo que for possível para poder solucionar esse problema para você, tá? As 30 primeiras vão ganhar uma identidade visual criada por mim. Então, se você ainda não tem um perfil para mostrar para as pessoas que você trabalha com isso, porque você não tem uma identidade visual, não sabe qual fonte escolher, não sabe qual cor escolher, toda aquela questão que eu estava mostrando ali, que é muito importante, eu vou fazer para você. A minha empresa, a minha equipe vai criar para você. E todas, agora todas, sem exceção, que entrarem nessa turma, vão ter um desconto de R$ 200 e vão ganhar uma mentoria de um dia comigo
sobre criação de conteúdo, abrindo tudo que eu aprendi na Niquê. Quem não sabe o que é Niquê, é uma mentoria que eu participo da Duda Vieira e da Bettina Rudolph, e eu aprendi muita coisa sobre criação de conteúdo, e todas que entrarem nessa turma vão participar de uma mentoria online comigo também, onde eu vou abrir essas informações para vocês. Estou com essa dificuldade de identidade visual. Amanda, então esteja entre as 30 primeiras, que você vai ganhar uma específica para você. E eu não vou criar do além, não, tá? Eu vou perguntar para você várias informações, dependendo das respostas, eu te mando. Agora, vocês devem estar querendo me matar, mas quanto vocês acham que é o CSS? A nossa comunidade? Com os R$ 200 de desconto, sem os R$ 200 de desconto, sabendo que tem gente que fatura 1.700, 6.000, muda de carro, muda de casa. Não sei se vocês teriam um chute, mas eu não vou enrolar muito, tá? A comunidade CSS hoje, tá? Hoje custa 697, mas todas que entrarem nessa turma vão ganhar R$ 200 de desconto e ela sai por 497, tá? Então todas vocês vão poder acessar a comunidade por 497. Impossível cobrar R$ 300. 497 é o mínimo do mínimo. Todas as outras turmas eu tenho vendido a 697 ou 597. É só porque eu vou ter que deixar a comunidade fechada por um período maior de tempo, por prioridades da agência. Então, já estou fazendo esse valor mais acessível para vocês. Dúvidas sobre pagamentos, a gente parcela em até 12 vezes de R$ 49,70, ou você pode parcelar em menos. Pode pagar em 2 cartões, pode dar uma entrada no Pix e parcelar o restante. Fica a critério de vocês, tá? E todas vocês que quiserem, inclusive, a Daphne mandou aqui, é vitalício. A gente tem a possibilidade de vocês comprarem vitalício. Para quem quiser pagar R$ 497, que é o valor promocional, tem acesso por 1 ano. E todo já é validado, tá? A gente consegue acessar o curso e assistir o curso em no máximo 3 meses, se você enrolar muito, tá? Então, caso você queira, dura 1 ano, 497. Caso você queira ter acesso a ele vitalício, 697. E aí não vai se encerrar nunca mais, você vai ter acesso para todo sempre, podendo fazer as mesmas formas de pagamento, tá? Vai ter boleto parcelado? Não. Não tem boleto parcelado, não tem parcelamento inteligente. O valor é muito baixo para a gente colocar essas formas de pagamento, tá? Então, é isso. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou mandar o link lá no nosso grupo do WhatsApp. Lembrem, tá? As 5 primeiras, as 10 primeiras e as 30 primeiras têm bônus específicos. Então, se vocês querem ganhar esses bônus, entrem logo. Coloquem o despertador às 8, voltem a dormir depois, ou tá no trabalho, coloca o despertador, compra e depois volta para o trabalho, porque vale muito a pena. Hoje, uma identidade visual, eu não preciso dizer, vocês podem fazer a cotação por aí, é no mínimo R$ 700, tá? E se for uma fuleira ainda vai ser uns 300, 400. E é que vocês estão ganhando, ok? Então é isso. O link será enviado. Se pagar o valor promocional, a princípio, e depois quiser o curso vitalício, dá para pagar a diferença? Alice, não. Se você quiser ter acesso vitalício depois, você teria que pagar 497 e depois pagar mais 697, tá? Então, comprou por 497, não dá para fazer a diferença. Vai ter que pagar por mais 697 e ficar sempre com ele. Ou paga 697 de cara e já fica com acesso vitalício. E aí 697 fica 12 vezes de R$ 69,70, tá? R$ 69 por mês. E vocês podem usar 2 cartões, caso vocês não tenham limite em um só, tá bom? Então é o seguinte, não sei se teremos alunas aqui, se encontrarei vocês. Libera mais um desconto vitalício pra gente. Impossível, impossível, gente, impossível. Seria desvalorizar os meus resultados, o meu trabalho e tudo que as minhas alunas já pagaram por esse treinamento, tá? É impossível ter um valor mais baixo. Vocês não vão encontrar nenhum curso igual ao meu por 497, no mínimo 997. Podem procurar, fiquem à vontade. Não tem, tá? Então, é 497 com já R$ 200 de desconto.
Amanhã, para quem estiver disposta e pronta a ter lucros igual ao meu, que eu mostrei lá no início, tá? Vocês tomem a decisão de vocês. Eu não vou insistir para ninguém entrar no curso. O meu desejo é que todas entrem, que todas vejam a transformação que é ter essa nova profissão, aprender a trabalhar com Canva, enfim. Meu sonho é que todas vocês fizessem parte, tá? Que vocês possam sentir na pele mesmo a diferença. A Jaque, na última turma eu não consegui, mas dessa vez vai dar certo. A Jaque pode comprovar, então, que a última turma estava 597. Então, já diminui mais. Então, é inviável, é o mínimo. Espero vocês, futuras alunas. Amanhã, 8 da manhã, enviarei o link lá no WhatsApp. Gostaram da aula? Aprenderam? Foi bom? Valeu estar aqui nessa segunda-feira à noite? Gostaram do design? Deu para entender? Muito bom, ótimo, muito, sim, demais. Que bom, gente. Repetindo o que eu falei no início, esse é sempre o meu maior objetivo. Meu maior objetivo é que vocês realmente sintam que sentiram diferença, que não perderam tempo aqui. Então, se a gente teve isso, me sinto satisfeita e amanhã estarei pronta para receber minhas novas alunas que vão ganhar planner, que vão ganhar identidade visual. Tô muito ansiosa para ver vocês, para ver quem vai se tornar aluna. E, gente, para quem tiver dúvida sobre pagamento, sobre a comunidade, tá indecisa, pode me chamar naquele número que tá lá no nosso grupo, os 2 números de administradores, você vai conseguir entrar em contato comigo e eu tirarei as suas dúvidas com o maior prazer, tá bom? Vai enviar o vídeo gravado no grupo? Clara, vou, mas muito provavelmente só amanhã à noite. Tá? Vou mandar as informações agora para quem não participou da aula sobre a abertura da comunidade. Temos quase 600 pessoas no grupo, então 30 vagas não vai dar para nada, então estejam acordadas às 8 mesmo, tá? Obrigada pela companhia de vocês, foi um prazer ter vocês aqui comigo, um prazer mesmo. Adorei a interação, adorei a animação de vocês e espero de coração que eu possa me tornar mentora e educadora de vocês para trazer transformação para a vida de vocês, tá? Envia não que eu quero ser uma das 5 primeiras. Ó, corre, tá bom? Tenho certeza que quem ficou aqui até o final, Deus vai colocar um dedinho ali e vai fazer ter vantagem. Obrigada para todas vocês. Um beijo, foi um prazer a todas que não me conheciam ainda. Estou 100% à disposição de vocês. Boa noite, gente!